A HBO Max lançou a série adolescente Generation, que tem como produtora executiva a Lena Dunham, que foi criadora de Girls. Eu já assisti os 3 primeiros episódios da série e vim aqui nesse vídeo para falar sobre as minhas primeiras impressões sobre ela, que é repleta de personagens LGBTQIA+. E aí, gente, eu sou o Pato, estou sempre fazendo vídeos sobre filmes, séries e animações com conteúdo LGBTQIA+. Se você gosta desse tipo de vídeo, se inscreve aqui no canal e dá aquele like para ajudar esse vídeo a chegar a muito mais pessoas. Generation é uma série adolescente que conta a história de um grupo de jovens que tá no ensino médio e tá passando por todo esse processo de amadurecimento, de descoberta da sexualidade, relacionamentos com os pais, com os amigos, com os crushes. Na essência, ela é tudo que a gente espera mesmo de uma série adolescente, mas ela se diferencia das outras principalmente pela grande quantidade de personagens LGBTQIA+, e pelo fato da série ser co-criada pela Zelda Barnes quando ela tinha apenas 17 anos, com o pai dela, o cineasta Daniel Barnes. A ideia da série surgiu a partir do Daniel Barnes, que é assumidamente gay, casado com outro homem, quando a filha deles, a Zelda, se assumiu como bissexual. A Zelda se assumiu quando ela tinha 15 anos e estava num acampamento de verão, e a partir daí ela começou a ter várias conversas com os pais dela sobre gênero e sexualidade. O Daniel disse que enquanto a Zelda ia compartilhando as histórias e as experiências dela e dos amigos, muitas dramáticas, outras engraçadas, o Daniel achou que seria interessante que ela escrevesse sobre aquilo. Percebemos que a experiência de sua geração de ser queer era muito diferente da nossa. Nossa significa meu marido, Ben Barnes, e eu. Quando eu estava no colégio e pensando em ser gay e assumir o controle, todas as narrativas associadas a isso eram narrativas de vergonha, culpa e sigilo. O que acho interessante sobre Zelda e seus amigos é que há um espectro muito mais amplo. Então eles criaram a série Generation a partir disso, conseguiram vender quando a Zelda tinha 17 anos e agora, quando a Zelda está com 19, a série foi lançada na HBO Max. A série tem a Lena Dunham como uma das produtoras executivas e o Daniel Barnes é também o diretor da série. E a gente consegue enxergar a proposta da diversidade da série no próprio título dela, Generation, onde troca o T pelo mais. Esse mais pode ser interpretado como mais da sigla LGBTQ+, LGBTQIA+, mostrando que é um espectro muito mais amplo do que aquilo que a gente tá vendo ali. Se a gente comparar com Euphoria, que é uma outra série da HBO que também fala sobre gênero, sobre sexualidade, sobre a geração Z, Generation não pesa tanto no drama quanto Euphoria, Ela é até mais leve, São 30 minutos cada episódio e ela é praticamente uma dramédia. Tem muitos momentos, inclusive, que eu achei bem hilários. A HBO Max lançou os 3 primeiros episódios de uma vez, vão ser 8 no total na primeira temporada, e eles vão ser lançados assim em blocos. Pela série ter meia hora, tem muitos fatos, muitas informações que acabam passando muito rápido, Se você dá uma piscadinha, você acaba perdendo. Tem alguns momentos, inclusive, que o personagem tá escrevendo alguma coisa no celular ao mesmo tempo que ele tá falando outra coisa, então você tem que prestar atenção em 2 coisas ao mesmo tempo. Eu até pausei alguns momentos da série pra ler o que tava escrito no celular, pra não perder nenhuma informação. E eu achei muito interessante que muitas das cenas acabam se ligando justamente pelo que tá sendo visto na tela do celular. Às vezes alguém vê alguma publicação numa rede social e aquela publicação se transforma na cena que a gente vai ver depois, ou algum vídeo que alguém tá vendo e depois tem um outro personagem que tá vendo também o mesmo vídeo. A conexão entre todos os personagens, mesmo que inicialmente eles não estivessem ligados, eu achei muito fluido. A estrutura narrativa dos episódios varia um pouco de um pro outro, Acho que o mais diferente é o primeiro. No primeiro episódio a gente acompanha o mesmo dia 3 vezes, mas cada uma das vezes pela perspectiva de um personagem. Primeiro Chester, depois a Greta e depois o Nathan, e as histórias vão se costurando, Eu achei uma ótima forma para apresentar os personagens pra gente. Pra quem assistiu As Five, é uma estrutura muito semelhante ao episódio 6 da série 5 Histórias, que tem vídeo aqui no canal falando sobre ele. Já no segundo episódio tem uma linha narrativa um pouco mais clássica, daí com todos os personagens já estabelecidos, a gente tem um encontro deles naquele clube do colégio, o GSA, Gay Straight Alliance, que na tradução seria Aliança dos Gays e Héteros, que inclusive o Chester fala que devia mudar esse nome, porque gay ainda é usado como sinônimo de LGBTQIA+, Podia ser Queer Straight Alliance,
Enquanto eles estão nesse clube, acontece um lockdown, né? Eles estão fazendo um treinamento que é comum nos Estados Unidos até, né? Pra quando tem algum tipo de ameaça dentro do colégio, né? Um atirador, algo do tipo. E aqui em Generation, né? Começa um pouco tenso, mas no final do episódio tá todo mundo nem ligando pra isso. Você vê que todo mundo começa na posição mesmo que tem que ficar, né? Certinho, mas depois no fim tá todo mundo em cima da carteira, né? Tá em pé, tá conversando, jogando joguinho. E eu achei até que seria um episódio meio Clube dos Cinco, né? Onde todos se reuniriam nesse momento, mas acabou cada um seguindo sua própria narrativa. O terceiro episódio também seguiu uma narrativa clássica, né? Dessa vez foi fora da escola. A Greta, o Chester e a Riley foram para um aquário, enquanto a Naomi e o Nathan estavam lá nos preparativos do ensaio de casamento da irmã deles. E no início dos 3 episódios, a gente tem um acontecimento que vai sendo cada episódio contado mais um trechinho dele, que se passa 3 meses depois dos acontecimentos da série. A cena se passa na praça de alimentação de um shopping, onde a Naomi tá do lado de fora de um banheiro conversando com alguém que a gente ainda não sabe quem é, que está dando à luz. Então em cada episódio a gente vê um pouquinho mais sobre essa história, né? Como a Naomi tá lidando com isso e quem é essa pessoa. E vamos falar dos personagens, começando pelo Chester, né? Interpretado pelo Justice Smith, que é um ator assumidamente gay e faz esse personagem, né? Bem afeminado, que tem uma mistura estética que flui entre o masculino e o feminino, né? A forma como ele se veste, os acessórios que ele usa. E é muito interessante ver a primeira cena dele, né? Ele andando pelo colégio, que os colegas dele, né? As pessoas da escola não se importam com isso, né? Não tem nenhum tipo de homofobia. A única pessoa que se incomoda com a forma como ele se veste é justamente um adulto, né? Um funcionário da escola. E fugindo de vários estereótipos que a gente tá acostumado a ver, o Chester, além de ser popular no colégio, é um dos esportistas, né? Ele é jogador de polo aquático. E é interessante ver como o Chester é construído nesses 3 episódios, né? Porque ele é mostrado inicialmente como uma pessoa confiante, né? Ele bate de frente com o Sam, com o conselheiro da escola. Inclusive o Sam comenta sobre essa confiança do Chester, né? Ele fala que o Chester é quem ele gostaria de ter sido no colégio, mas no decorrer dos episódios a gente vai conhecendo um pouco mais da fragilidade do Chester. A gente vê que essa imagem que ele passa para as outras pessoas, na verdade, esconde várias camadas, né? De insegurança, de fragilidade e até de solidão. Ao mesmo tempo, tem esse sentimento que ele começa a despertar pelo Sam no primeiro episódio, né? Pelo conselheiro. Até o terceiro episódio, isso não se desenvolveu mais, né? Continua sendo um sentimento platônico do Chester. Ele até tentou umas investidas no segundo episódio, durante o lockdown. Ele tá esperando ser aceito nas redes sociais do Sam, então estamos aguardando aí pra ver até onde isso vai dar. Enquanto o Chester tá afim do Sam, o Nathan tá afim do Chester. O Nathan é um garoto bissexual, mas diferente do Chester, não é totalmente fora do armário. Pelo menos não no início, né? Durante esses 3 episódios a gente vê que ele vai saindo do armário das formas mais constrangedoras possíveis. Apesar do Nathan ter esse crush no Chester, a gente descobre que ele tá trocando nudes com o namorado da irmã. Ele inclusive se encontra escondido com o Jack, né? Com o namorado da irmã, pra fazer um sexo oral, que acaba não acontecendo porque o Jack tem uma ejaculação precoce. E a Naomi, a irmã do Nathan, já tinha pego o irmão no flagra recebendo uma nude, né? Ela filmou a nude e quando ela própria foi fazer sexo oral no namorado, ela reconheceu o pinto e ficou pé da vida. Antes ela já tinha ficado brava com o irmão por ele não ter compartilhado com ela sobre a bissexualidade dele, né? Por não ter confiado nela. E agora foi para um outro nível quando ela descobriu que o namorado dela e o irmão dela estavam, né, tendo praticamente um caso. Daí o Nathan resolveu pedir desculpa pra irmã no pior momento possível, que foi o ensaio de casamento da irmã mais velha deles. Ele usou um momento que seria pra homenagear os noivos pra se desculpar com a irmã e, sem querer, acabou se assumindo pra festa inteira que é bissexual. E foi muito bom porque ele declarou sem querer pra todo mundo que pegou o namorado da irmã e pra tentar corrigir falou, não, mas eu gosto de mulheres também. E aí, tipo, né, loucura. De todos os personagens, acho que o Nathan foi o que teve a narrativa mais desenvolvida até agora, e eu fico muito feliz de ver um homem bissexual como um dos protagonistas da série. Quando eu fiz o vídeo de Love Victor, eu tinha falado sobre isso, né, como a gente não tem muitos personagens masculinos bissexuais. No caso de Love Victor, ele se relacionou com uma menina antes de se relacionar com um menino, mas é porque ele tava no processo de descoberta, ele não era bissexual. Mas aqui em Generation, a gente vê o Nathan que é sim bissexual, em vários momentos ele
ele se sente atraído por homens, se sente atraído por mulheres. Tem até o momento que ele beija a Ariana, né, a amiga da irmã dele. E eu acho muito legal explorar isso num personagem masculino, porque é muito comum a gente ver apenas a bissexualidade sendo trabalhada em mulheres. E acho que a bissexualidade do Nathan ainda vai trazer algumas consequências dentro da família dele, né? Porque apesar da gente ver a mãe dele tendo amigos gays, né, tentando usar alguns pronomes neutros, né, pra se mostrar esclarecida, a gente percebe que ainda tem um pouco de conservadorismo quando o assunto é dentro da família dela. Temos também a Greta, que é uma garota latina, um pouco mais tímida, mais retraída, que mostra interesse pela Riley. E até agora a Riley não demonstrou ter nenhum tipo de sentimento por mulheres, né? Tudo que ela teve até agora foi com homens. A gente até vê que quando ela entra no clube lá no GSA, o foco principal dela é subverter a dinâmica do poder sexual com os homens. É interessante ver a relação delas evoluindo, né? Porque assim, enquanto pra Riley parece ser um sentimento apenas de amizade, todos os momentos de ternura que as duas têm junto, a Greta parece interpretar de outra forma. Então a gente não sabe ainda pra onde isso pode caminhar. Sobre a Greta, a gente também entende que a mãe dela foi deportada, né? E ela mora com a tia dela, Ana, que é interpretada por uma atriz trans. Sobre personagens trans, a gente também tem o Jay, que ainda não apareceu muito nesses 3 episódios, né? Mas o ator é um homem trans não binário. No perfil dele das redes sociais, os pronomes que ele usa são he ou they, então eu vou usar aqui o pronome masculino com ele, que acho mais fácil no português. E espero que a não-binariedade seja discutida nos próximos episódios da série. Temos também a Ariana, que é uma personagem assim um pouco errada, né? Fora da casinha aí. A Ariana é filha de 2 homens gays e ela acha que por conta disso não tem problema dela fazer algumas piadas homofóbicas. Tem até uma cena no GSA onde ela tá se apresentando, né? Ela começa a se apresentar antes de todo mundo e ela fala sobre os pais dela estarem procurando um terceiro parceiro, né? Legal, poliamor. Porém, ela começa a caminhar pra um discurso bem problemático. E eu tô rindo porque apesar da personagem ser bem errada, ela acaba sendo muito engraçada também. É engraçado como a maior parte dos comentários LGBT-fóbicos da série partem justamente de uma personagem que deveria ser esclarecida. Na verdade, é alguém que se acha esclarecido e se vê na liberdade de fazer os comentários que ela faz. E eu fico na corda bamba porque ela é uma personagem muito carismática, porém tem todos esses problemas, essas questões que ela precisa trabalhar. Inclusive, ela entra no clube justamente a pedido dos pais dela, que falam assim, você precisa entrar num clube LGBT. Não sei se vai se desenrolar alguma coisa a partir do beijo que ela deu no Nathan, né? Afinal de contas, ela ficou com um cara bissexual. Imagina o tanto de comentário preconceituoso que pode sair dela com relação ao Nathan. E por fim, tem a Delilah, que a gente descobre no 3º episódio que é a pessoa que estava lá no banheiro gritando, que está dando à luz. A Delilah é o extremo oposto da Ariana, né? Porque ela é até uma militante em excesso. É daquelas pessoas que problematizam tudo, né? No 1º episódio, ela problematizou um problema de matemática porque não tinha não binários dentro do exercício. E até agora a gente não sabe ainda muito dela, além do fato dela ser essa pessoa problematizadora e dela estar grávida e dela não saber que estava grávida, né? Ela descobriu na hora que ela estava dando à luz. Eu gostei demais desses 3 primeiros episódios da série, vou continuar fazendo review, de repente nos próximos eu até me aprofundo mais em algumas coisas que eu não me aprofundei agora, então fiquem ligados porque teremos mais vídeos de Generation aqui no canal. Tem mais o que dizer? Não tem mais o que dizer, nos vemos então num próximo vídeo, beijo do pato e tchau!